Qual é o sentido da vida? A Bíblia nos apresenta que o sentido da vida está em Deus. Ele nos criou para que venhamos a louvá-lo e para termos um relacionamento com Ele. O apóstolo Paulo nos apresenta na sua carta à igreja de Éfeso o seguinte: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Paulo, nesse texto, nos mostra que é através de Jesus que encontraremos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Deus é o Criador da vida. Por isso, é Ele que dá sentido à vida. Deus, através do profeta Isaías, nos apresenta o seguinte: serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas, para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei, para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. Isaías, capítulo 43, versos 20 e 21. Deus nos criou para o seu louvor. Ele nos formou de maneira especial para nos mostrar a sua glória, o seu amor através de nós. Este é o grande sentido da vida. A única coisa que pode preencher o vazio da vida é um relacionamento com Deus. Em Deus encontramos paz, satisfação e felicidade. Nada mais pode nos dar o verdadeiro sentido da vida do que o amor que Deus nos dá. O apóstolo Paulo nos declara em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, o que o pecado nos fez quando nos declarou: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Por causa do pecado, a humanidade se afastou de Deus. O pecado deixa um grande vazio em nosso coração, porque nos tira daquele que dá sentido às nossas vidas. Tentamos preencher o vazio com outras coisas, como o dinheiro, a família e o sucesso. Mas essas coisas nunca nos satisfazem totalmente. O rei Salomão, o maior sábio que existiu na face da terra, nos afirma em Eclesiastes capítulo 2, verso 11, a seguinte reflexão: mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Só Deus dá sentido à vida. Jesus veio para podermos voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus, na cruz, levou o castigo pelos nossos pecados. O evangelista João nos declara, em 1 João, capítulo 3, verso 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Sabemos que a lei que João menciona refere-se aos 10 mandamentos, previsto em Êxodo 20. Leis estas que tratam das leis morais de Deus. Leis que nos levam a termos um relacionamento
tanto com o nosso Deus Criador, como com o nosso próximo. Agora, se a pessoa se arrepende de seus pecados, de suas transgressões, e aceita Jesus como seu Salvador, volta a ter a oportunidade de se reconectar com Deus. Ao realizarmos essa conexão, a nossa vida ganhará um total sentido. Pense nisso.